Salve, galerinha, nono ano, professor Alex, de Geografia. Tudo bem com vocês? Espero que sim. É o mais importante nesse momento, que todos estejam bem, se cuidando. Mas nós precisamos retomar os nossos trabalhos. Então, a partir de agora, uma retomada dos nossos trabalhos, dos nossos estudos, através dessa nova ferramenta das videoaulas. E eu vou retomar exatamente do ponto em que havíamos parado em sala de aula. Envelhecimento da população do velho continente. Nós estávamos estudando as características demográficas do continente europeu, quando a suspensão das aulas, nós paramos na página 27. Aqueles que quiserem acompanhar também, utilizando as suas apostilas, seria interessante, seria válido. Envelhecimento da população do velho continente. Velho continente, continente europeu. Em sua grande maioria, a população da Europa apresenta bons indicadores sociais e econômicos. E isso pode ser confirmado através dos indicadores socioeconômicos elevados, como IDH, taxa de alfabetização, uma longa expectativa de vida, escolaridade, que está envolvido diretamente com o IDH, baixíssimos índices de mortalidade infantil. Então nós podemos confirmar aqui através da leitura cartográfica desse mapa, Europa, expectativa de vida, que a maioria dos países europeus apresenta uma alta expectativa de vida. Pela legenda que a gente pode confirmar que principalmente os países da chamada Europa Oriental, da Europa Ocidental, tem uma expectativa de vida acima dos 80 anos. França, Espanha, Inglaterra, Islândia, Suécia, Finlândia, a própria Itália, Alemanha, seriam exemplos desses países que apresentam elevados indicadores socioeconômicos, dentre eles a expectativa de vida. Veja bem, uma expectativa de vida acima dos 81 anos de idade. A melhoria dos indicadores sociais fez com que a expectativa de vida dos europeus aumentasse. É uma questão lógica. Com melhor qualidade de vida, as populações tendem a viver mais. E isso é um dado demográfico positivo, revela a qualidade de vida das populações. Por outro lado, essa alta expectativa de vida, ela também gera consequências negativas, que é o que a população europeia vem enfrentando atualmente, como a redução das natalidades, uma população com estrutura idosa muito grande reduz drasticamente o número de filhos, as taxas de natalidade. Isso, consequentemente, reduz o crescimento da população, que é verificado no continente europeu, e a combinação desses dois fatores, redução das taxas de natalidade e redução do crescimento da população, isso contribui para fatores negativos como impactos na população economicamente ativa, disponível no continente europeu, e também na questão de políticas públicas relacionadas à arrecadação de impostos e pagamentos de previdência, de benefícios da previdência social. Nós podemos confirmar, através do estudo dessas três pirâmides etárias do continente europeu, em três distintas épocas, 1950, 2000 e uma projeção para 1950, 2000 e uma projeção para 2050, nas mudanças da estrutura etária da população europeia. Nós podemos confirmar aqui, que comparando de 1950 para 2000, houve uma drástica redução da base da pirâmide. O que significa isso? Uma redução das taxas de natalidade e um aumento do
e do topo da pirâmide. Então isso significa claramente um processo de envelhecimento da população europeia. E uma situação ainda mais, de transformação futura a partir da estimativa para 2050, onde o número de idosos será ainda maior. Essas transformações demográficas é que resultam em consequências consideradas negativas. Redução da população economicamente ativa e que impacta na arrecadação dos impostos. Consequentemente, isso tem uma consequência para as políticas de previdência social, de seguridade social. Outro exemplo que a gente pode citar é o impacto na distribuição etária dos agricultores europeus. A leitura desse gráfico aqui nos permite comparar pelo menos duas faixas etárias. 65 anos ou mais de trabalhadores rurais europeus, de agricultores, correspondem a 31% dessa população economicamente ativa desse setor. E com menos de 35 anos de idade, apenas 6% dos agricultores europeus. Então isso é um reflexo direto nesse setor econômico europeu. A Europa é um grande centro de produção agrícola, mesmo que altamente mecanizada, mas que sofre impactos a partir desse processo de envelhecimento. Esses exemplos, galera, eles são citados na apostila para que a gente entenda que o aumento da expectativa de vida é um indicador demográfico positivo, de qualidade. Afinal de contas, uma população só vive mais quando vive melhor. Porém, a apostila nos permite analisar que também esse envelhecimento provoca consequências negativas. Na sequência, a gente está vendo manifestações lá na França que foram contrárias a reformas trabalhistas e também previdenciárias, que governos de muitos países europeus se obrigaram a fazer para ajustes orçamentários, não muito diferente do que vem ocorrendo no Brasil também. Lembrando que, recentemente, o Brasil também passou por uma reforma previdenciária e trabalhista, justamente porque a população brasileira também está envelhecendo. Ok? Então, esses são os aspectos finais que faltavam para concluir as características da população europeia. Lembro vocês aqui que esse ano a gente tem um desafio muito grande na geografia, Nós estamos estudando 3 continentes simultaneamente: Europa, Ásia e Oceania. Então, os meus comentários aí anteriores é com relação à conclusão dos aspectos demográficos da Europa. A partir de agora, eu dou início aos aspectos demográficos do continente asiático. A Ásia é o maior continente do mundo e também o mais populoso, Cerca de 60% de toda a população do mundo vive no continente asiático. São cerca de 4,4 bilhões de habitantes. Lembrando também que os 2 países mais populosos que eu estou destacando aqui no texto para vocês são asiáticos: China e Índia, que falaremos aí na sequência, em particular sobre algumas características desses 2 países asiáticos. Outra característica marcante da população asiática é a sua distribuição irregular. Por se tratar de um continente muito grande, nós temos espaços asiáticos de grande concentração populacional e outros espaços asiáticos que são verdadeiros vazios demográficos. E essa distribuição irregular da população asiática é influenciada, além dos fatores socioeconômicos, principalmente por questões naturais, obviamente, pelas características da diversidade das paisagens asiáticas, clima, relevo, solos, recursos hídricos. É um continente que tem uma ocupação humana muito antiga,
né? Civilizações milenares se desenvolveram no continente asiático e, obviamente, se adaptaram, desenvolveram técnicas, né? Isso é inerente às sociedades humanas, para se adaptar a esses diferentes espaços. Aqui a gente está podendo analisar um mapa político do continente asiático, localizando aqui China, já que a gente falou do país mais populoso do mundo, e também a Índia. Na sequência de uma atividade que eu vou estar depois relacionando para vocês no expoente do colégio, nós podemos observar a densidade demográfica asiática. Todos vocês já dominam esse tipo de leitura cartográfica, obviamente. As áreas com os tons de cores mais fortes, mais escuros, são as áreas de maior concentração demográfica, e as áreas e países, regiões mais claras, são as áreas menos povoadas, com a densidade demográfica menor. Esse mapa vai ser referência para vocês de estudos para a resolução dessas atividades aqui que vocês irão desenvolver. Na sequência, a gente pode observar e concluir que esses obstáculos naturais, né, impõem algumas dificuldades, alguns obstáculos, alguns empecilhos para a ocupação, mas como eu dizia anteriormente, dotado de uma capacidade de diversas adaptações, os povos asiáticos também desenvolveram hábitos e culturas bastante diversificados. O continente asiático também reserva uma grande diversidade étnica, cultural, é um traço marcante do continente. Essa diversidade ela pode ser inclusive identificada nos países mais populosos do continente ou mesmo em países pequenos. A gente vai ter um texto aí na sequência de conexões falando do Butão, um país asiático, bastante curioso, interessante que vocês façam a leitura desse texto para poder entender melhor essa diversidade cultural asiática. Aqui a gente está observando vila com tendas, né, nas vastas planícies mongóis. Voltando aqui, a gente pode confirmar para vocês, ó, a Mongólia é um país com uma baixa densidade demográfica, né, e também uma paisagem na planície siberiana, território russo. Então essas imagens elas foram selecionadas para poder ilustrar para a gente essa diversidade de características naturais que obviamente influenciaram nas características culturais dos povos asiáticos, da população asiática. Aqui uma vila no Nepal, pequeno país, vou identificar ele para vocês aqui no mapa também, ó, Nepal, aqui, ó, bem aonde a seta do mouse está apontando, ó, entre o território indiano e a China, o Nepal. O território desse país é praticamente composto pela cordilheira do Himalaia, então isso é uma referência, né, de como os povos no Nepal tiveram que se adaptar a essa questão da altitude, do clima, e obviamente que isso tem influência na cultura asiática, e por isso essa observação aqui, esse subtítulo, diversidade cultural e étnica dos países asiáticos, independentemente se de um grande país ou de países pequenos. Pois bem, eu disse agora há pouco que nós falaremos de algumas características específicas da população chinesa e indiana. Nós não teríamos tempo suficiente, muito menos agora, né, com essa realidade que estamos vivendo, de estudar todos os países asiáticos. Então, o nosso material selecionou alguns dos países asiáticos para que a gente pudesse fazer um estudo. População chinesa. Lá em 2017, a população chinesa já era de aproximadamente 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, aproximadamente. A maioria dos chineses se concentram na costa leste, né, na região litorânea, próxima à região litorânea do território chinês, e principalmente nas planícies do Rio Azul e do Rio Amarelo, do Huanghe, Rio Amarelo, Yangtze-Kiang,
Rio Azul. Então, essas populações se concentram na parte oriental do território chinês. A China é dividida em províncias, meio que comparando aqui os nossos estados, as nossas unidades federativas. São 22 as províncias do território chinês. A província de Guangdong é a mais populosa do país, 100 milhões de habitantes apenas em uma das províncias chinesas. A China, hoje a segunda maior economia do mundo, né? Agora tão falada e comentada por conta da origem do coronavírus, né? Na China. Mas o país apresenta muitas grandes megacidades com mais de 10 milhões de habitantes. Aqui foram citadas duas, Xangai e a capital Pequim, que concentram populações gigantescas, 23 e 20 milhões de habitantes respectivamente. Então, são megacidades. Um outro traço importante da população chinesa é que a sociedade apresenta 50 grupos étnicos. Porém, a grande maioria da população chinesa pertence a uma única etnia, a etnia Han. São 92% da população chinesa pertencendo a essa etnia, a grande maioria, e os outros 8% divididos em outras minorias étnicas no país. Ok? Um dado importante sobre a população chinesa também são as suas transformações estruturais, a estrutura da população chinesa, a estrutura etária, vem passando por muitas transformações nas últimas décadas, né? A gente pode, através dessa pirâmide etária, comprovar, né, a redução, né, da base da pirâmide, da população jovem da China, né? Isso é explicado, inclusive, a gente vai ver na sequência, pela adoção da famosa política do filho único, adotado lá na década de 70, que a gente vai falar na sequência. Então, o governo chinês, desde os anos 70, adotou políticas de controle de natalidade, né, para conter esse crescimento dessa gigante população, né? E essas políticas, elas provocaram algumas transformações, né? Como, por exemplo, o grande número de idosos que compõem a estrutura etária da população chinesa, o predomínio da população masculina sobre a população feminina, né? São consequências dessas políticas demográficas adotadas na população chinesa. Política do filho único. Acredito que a maioria de vocês já tenha ouvido falar sobre essa lei, enfim, mas ela sofreu alterações recentes aí que a gente precisa estar informado. Quando que ela foi adotada? Em 79. Né? Era o início de um processo, inclusive, de grandes mudanças na China, com a morte do ditador Mao Tse-tung em 76. E a partir do final dos anos 70 e início dos anos 80, a China vai passar por profundas transformações demográficas também, e principalmente econômicas, e menos transformações políticas, que trouxeram a China até o que ela representa na economia e no cenário geopolítico mundial dos dias de hoje. Então, essa política permitia que os casais tivessem apenas um filho. E os casais que cumprissem rigorosamente essa lei recebiam vantagens, benefícios por parte do governo chinês, até mesmo certificado de honra. E, obviamente, que o principal objetivo dessa lei era frear o crescimento populacional. Essa lei sofreu mudanças recentemente, nosso texto comenta, né? O governo flexibilizou essa lei em 2015, né? Permitindo que algumas minorias étnicas pudessem ter mais de um filho. Quando a lei foi aplicada também em 79, é importante que se observe que ela não era válida para toda a população chinesa. A população do campo, né, estava
fora dessa política e também das minorias étnicas que compõem a população chinesa. Ok, na sequência falaremos sobre a população indiana, o segundo país mais populoso do mundo. Diferente da população chinesa, a população indiana ela é composta por uma grande pluralidade cultural e étnica, né? Diversidade de crenças, religiões, o hinduísmo, budismo, jainismo, sikhismo, né? Que são religiões originárias da Índia. A maioria da população indiana é hindu, né? Segue o hinduísmo, mas existem outras crenças, outras religiões de origem indiana. Em 2017, a população indiana tinha cerca de 1.339 bilhões de habitantes. Por isso, a segunda maior população do mundo. E o curioso é que a Índia apresenta atualmente taxas de crescimento maior que da China. Não adotou uma política de controle de natalidade eficaz, eficiente, e por isso mesmo as estimativas apontam que a China será superada pela Índia no futuro próximo, e a Índia então se tornará o país mais populoso do mundo. São previsões, são estimativas para 2050. A gente pode observar aí nesse estudo de pirâmide etária da população indiana a tendência, né, da base da pirâmide ser muito larga. Então, o que indica isso demograficamente num estudo de pirâmide etária? Vejo o topo é estreito e a base da pirâmide é muito larga. Então é a clássica pirâmide de países subdesenvolvidos. A Índia não é um país subdesenvolvido, é um país emergente, compõe o BRICS, juntamente com o Brasil, China, Rússia e África do Sul. Porém, a sua estrutura etária ainda é de um país com características de subdesenvolvimento. Ok? E sobre os povos oceânicos? Lembrando mais uma vez, nós estamos trabalhando simultaneamente 3 continentes: Europa, Ásia e África. Povos oceânicos. O termo soa um pouco estranho, mas é assim mesmo. Essa é a forma correta. Todos os habitantes do continente da Oceania são intitulados povos oceânicos. A Oceania é conhecida como o novíssimo continente. Foi o último, né, dos continentes habitados a ser explorado, colonizado. E por isso mesmo esse título de novíssimo continente. A gente pode observar aí o mapa político da Oceania, né, com destaque, obviamente, para a Austrália, que é o maior país da Oceania, para a Nova Zelândia e também para a Papua Nova Guiné. Eu diria os 3 países mais destacados do continente da Oceania. A Oceania é o continente menos povoado do mundo. Uma população de aproximadamente 40 milhões de habitantes. Só para fazer uma referência, o estado de São Paulo, apenas o estado de São Paulo no Brasil, tem uma população superior à de toda a Oceania. Os países mais populosos, como eu já citei, são a Austrália, cerca de 24 milhões de habitantes, aproximadamente. A Papua Nova Guiné, com 8,2 milhões de habitantes. E a Nova Zelândia, com 4,7 milhões de habitantes. A Austrália, mesmo sendo o país mais populoso da Oceania, ela tem uma população distribuída de forma muito irregular. A maior parte da população da Austrália se localiza aqui na região sudeste do território australiano, e a região central do país é pouco povoada em função da presença de grandes desertos australianos, deserto de areia, deserto de Vitória, deserto de Gibson, por exemplo, a região que é conhecida como Outback.
Uma outra parte da Oceania é composta por inúmeros arquipélagos, são milhares de ilhas, né, totalizando 14 países na Oceania, e obviamente todos eles, por serem países pequenos, de pequena extensão territorial, apresentam populações relativamente pequenas. Na sequência, a gente pode observar os aspectos demográficos da Austrália e da Nova Zelândia. Como eu disse anteriormente, óbvio que a Oceania é formada por outros países, mas esses dois merecem destaque porque são considerados países desenvolvidos. Aqui no hemisfério sul apresentam ótimos indicadores socioeconômicos, em média uma boa qualidade de vida dos seus habitantes e por isso mesmo são destacados nos estudos dos países da Oceania no nosso material. Podemos comparar aí as duas pirâmides etárias da população australiana e neozelandesa, que confirmam esses dados, né? Vejam que o corpo da pirâmide, que é formada pela população adulta, é predominante nas duas pirâmides e também apresentam no topo uma grande proporção de idosos, então países com alta expectativa de vida, o que confirma as características de qualidade de vida da população da Nova Zelândia e da Austrália. Ok. E eu vou encerrar aqui uma paisagem de Sydney, uma das cidades mais importantes, se não a mais importante da Austrália. Mesmo a capital sendo Canberra, é citada, depois vocês podem confirmar isso nos seus estudos, algumas cidades na Nova Zelândia, na Austrália, né? Aí a gente está vendo uma paisagem, né? Um cartão postal de Sydney, que é a Opera House, a cidade mais importante da Austrália, Sydney. E eu vou encerrar esses nossos estudos sobre a população asiática e, por fim, agora da Oceania, citando alguns povos nativos, né? E todo o seu contexto histórico né, da chegada dos imigrantes, do processo de ocupação desses continentes, desses países da Oceania. Os aborígenes, que são os povos nativos da Austrália, os papuas, que são os povos nativos da Nova Guiné, e os maores, que são os povos nativos da Nova Zelândia, apresentando características bem culturais, bem marcantes, bem específicas, como a imagem que a gente está podendo observar e está mostrando. Ok, galera? Sendo assim, eu encerro essa unidade, a unidade 2 dos nossos estudos, completando os estudos demográficos da Europa, da Ásia e da Oceania. Fica aqui o meu abraço e uma dica: é importante que vocês acessem o SPE com você, as videoaulas que estão sendo disponibilizadas, as atividades avaliativas, as avaliações que estão sendo disponibilizadas pelo sistema positivo, que isso é muitíssimo importante para a sequência dos nossos trabalhos e na continuidade dos nossos estudos, ok? Também estarei disponibilizando atividades referente a essa videoaula 1, trabalhada aqui hoje, nesse momento, no nosso expoente do colégio. Ok? Abraço, fiquem bem, fui!